O salão da pequena cidade estava cheio naquela noite. Luzes coloridas giravam no teto, música alta tocando e gente rindo para todo lado, como se fosse a noite mais esperada do ano. E para muitos ali, realmente era. O baile de sábado era onde tudo acontecia, onde os olhares se cruzavam, os romances começavam e as fofocas nasciam antes mesmo da música acabar. Do lado de fora, perto da entrada, Nina ajeitava o avental simples preso na cintura, enquanto virava mais um pastel no tacho quente. O cheiro se espalhava no ar e chamava a atenção de quem passava. Ela trabalhava ali porque precisava. Sua pequena pastelaria mal dava conta das despesas, e aquele baile era uma chance de ganhar um dinheiro a mais, mesmo que tivesse que ouvir comentários atravessados de gente metida da cidade. Mesmo assim, Nina tinha algo diferente. Seu jeito doce não escondia a força que carregava, e seus olhos curiosos observavam tudo ao redor, como se cada detalhe fosse importante. Foi então que um movimento estranho começou dentro do salão. Cochichos, risadinhas e olhares atravessados, como se alguém indesejado tivesse chegado. E tinha. Chegando pela porta principal, com passos firmes que ecoavam no chão de madeira, estava Pedro. Alto, forte, camisa aberta no peito, mostrando o corpo marcado pelo trabalho, barba fechada e olhar sério. Ele não precisava dizer uma palavra para ser notado. Sua presença já tomava o ambiente inteiro, mas não era a admiração que ele recebia. Eram olhares de desprezo. Uma das moças puxou a amiga pelo braço e sussurrou, alto o suficiente para outros ouvirem. É aquele fazendeiro, o tal magnata do gado, mas continua um caipira. Outra riu, abanando o leque improvisado. Rico, mas sem jeito nenhum. Deus me livre dançar com um homem desses. Pedro fingiu não ouvir, mas cada palavra batia como um peso. Ele respirou fundo. Caminhou até o meio do salão e, mesmo com todos olhando, estendeu a mão para uma moça bem vestida que estava perto da pista. Me concede essa dança? A moça olhou da mão dele para o rosto, hesitou por um segundo e soltou uma risadinha sem graça. Eu acho melhor não. E saiu, virando o rosto. Algumas pessoas riram baixo, outras nem disfarçaram. Pedro tentou mais uma vez e depois outra. E em todas recebeu o mesmo: rejeição, desculpas, olhares tortos. O magnata do gado, dono de terras que iam além do horizonte, estava ali, sozinho no meio do salão. Pela primeira vez, ele pareceu menor do que realmente era. Do lado de fora, Nina percebeu o silêncio estranho que tomou conta por um instante. Limpou as mãos no avental e olhou para dentro, curiosa, sem saber que aquela noite estava prestes a mudar completamente o destino dela. E o dele. Nina ficou alguns segundos parada na entrada do salão, observando tudo em silêncio. O barulho da música parecia mais baixo agora, perto do peso daquela cena. Ela viu Pedro ali no meio, parado, mãos ao lado do corpo, como se não soubesse mais o que fazer. E ao redor dele, os olhares continuavam. Uns curiosos, outros debochados, e alguns até com certo desprezo, como se ele não pertencesse àquele lugar. Uma mulher passou por Nina e comentou com a amiga, sem nem se importar se alguém ouviria. Pode ter dinheiro, mas nunca vai deixar de ser um bruto de fazenda. A outra respondeu rindo. Homem assim só serve para lidar com boi mesmo. Nina franziu levemente o rosto. Aquilo incomodou mais do que ela esperava. Não era só o jeito que falavam dele. Era a forma como tratavam alguém como se fosse menos gente, só por ser diferente. Ela olhou de novo para Pedro e pela primeira vez reparou de verdade nele. Não viu um homem ridículo, como diziam. Viu um homem forte, bonito, com um olhar firme, mas carregado, como se estivesse acostumado a engolir aquele tipo de humilhação. O coração dela bateu diferente, não de medo, mas de coragem. Sem pensar muito, Nina tirou o avental, dobrou com cuidado e deixou sobre a mesinha ao lado do tacho. Limpou as mãos mais uma vez e respirou fundo. Você ficou maluca? Disse um rapaz que comprava pastel ali perto. Vai entrar lá no meio desse povo? Nina apenas respondeu, baixo, com um meio sorriso. Só vou dançar. E antes que alguém pudesse impedir, ela entrou no salão. O som dos passos dela no piso de madeira chamou a atenção de quem estava mais perto e, aos poucos, como uma onda,
Os olhares foram se virando em direção a ela. Não era comum ver alguém como Nina ali dentro, ainda mais no meio daquela situação. Ela caminhou direto, sem desviar, sem abaixar a cabeça, passando por mulheres bem vestidas que a olhavam de cima a baixo, algumas cochichando. Olha lá, a moça do pastel. O que ela pensa que está fazendo? Mas Nina não parou, até que ficou frente a frente com Pedro. Ele a olhou surpreso, claramente sem entender o que estava acontecendo. Seus olhos encontraram os dela e por um segundo o salão inteiro pareceu sumir. Nina então estendeu a mão, simples, firme, e disse com voz calma: "Você me concede essa dança?" Um silêncio pesado caiu no salão. Alguém soltou uma risadinha desacreditada. Outra voz murmurou: "Isso só pode ser brincadeira." Pedro demorou um segundo para reagir, como se não acreditasse no que estava vendo. Seus olhos desceram até a mão dela estendida, depois voltaram para o rosto meigo, mas decidido. Ele deu um leve sorriso de lado, quase imperceptível, e segurou a mão dela. Concedo. E naquele instante, enquanto ele puxava Nina para perto, ignorando todos ao redor, algo mudou. Não era mais sobre o que as pessoas pensavam. Era sobre o que eles estavam prestes a sentir. A música continuava, mas agora parecia tocar só para eles. E quando a mão dele firmou na cintura dela e o corpo dos dois se aproximou, o salão inteiro ficou em silêncio, como se ninguém estivesse preparado para o que vinha a seguir. Pedro puxou Nina com firmeza, mas sem brusquidão, como se tivesse medo de que aquele momento fosse desaparecer a qualquer segundo. A mão dele, firme na cintura dela, contrastava com o cuidado no olhar, e Nina sentiu isso no mesmo instante. Não era um homem desajeitado, como diziam. Era um homem intenso, presente, que sabia exatamente o que estava fazendo. A música envolveu os dois, e logo os passos começaram. No início lentos como um teste, mas bastaram alguns segundos para o ritmo encaixar perfeitamente, como se já tivessem dançado juntos antes. Os olhos dele não saíam dos dela. "Você não devia estar aqui dentro", ele disse em voz baixa, rouca, quase perto do ouvido dela. Nina não recuou. Pelo contrário, manteve o olhar firme. "E você não devia ser tratado daquele jeito." Pedro soltou um leve riso sem humor. "Eu já estou acostumado." Nina inclinou um pouco o rosto, se aproximando mais. "Eu não estou." Aquilo mexeu com ele de um jeito que nenhuma daquelas mulheres conseguiria. Porque não era sobre beleza, era sobre coragem. Enquanto giravam pelo salão, os olhares ao redor mudavam. O que antes era deboche, agora começava a virar incômodo. Algumas mulheres cruzavam os braços, outras fingiam desinteresse, mas nenhuma conseguia parar de olhar. "Olha isso, ela nem é da nossa roda", uma comentou irritada. "Deve estar fazendo isso por interesse, claro", outra respondeu, mas sua voz já não tinha tanta certeza. Enquanto isso, Pedro apertou levemente a cintura de Nina, trazendo-a mais para perto. O corpo dos dois, quase colado agora, tornava o calor entre eles impossível de ignorar. Nina sentiu o coração acelerar, mas não se afastou. Pelo contrário, acompanhou o movimento dele com naturalidade. "Você dança bem para um magnata bruto", ela provocou com um sorriso de canto. Pedro ergueu uma sobrancelha, aproximando ainda mais o rosto do dela. "E você é corajosa demais para uma moça que vende pastel na porta do salão." Nina soltou uma leve risada. "Talvez eu só não tenha medo de gente de verdade." O olhar dele mudou naquele instante. Ficou mais profundo, mais quente, como se estivesse vendo muito além do que os olhos mostravam. A música desacelerou, e o movimento deles também. Mas a proximidade continuava. Cada passo mais lento parecia carregar mais tensão, mais vontade. Ao redor, o salão já não era mais o mesmo. O homem que antes estava sendo rejeitado agora era o centro de tudo. E a moça simples, que ninguém notava, era quem estava ao lado dele, roubando toda a atenção. Quando a música chegou perto do fim, Pedro não soltou Nina imediatamente. A mão ainda firme na cintura dela, os dois parados por um segundo a mais do que o necessário, como se nenhum dos dois quisesse quebrar aquele momento. Ele então disse, baixo, só para ela ouvir: "Qual é o seu nome?"
Nina olhou direto nos olhos dele, sem hesitar. Nina. Ele assentiu devagar, como se estivesse guardando aquele nome. Pedro. E ali, no meio daquele salão cheio de julgamentos, algo silencioso começou a nascer. Algo que nenhuma daquelas pessoas conseguiria impedir, por mais que tentassem. A música terminou, mas o clima entre Pedro e Nina continuava firme, pesado, como se ainda estivessem dançando, mesmo parados. Por alguns segundos, ninguém teve coragem de interromper, até que uma voz cortou o silêncio. Pedro, você realmente vai se misturar com esse tipo de gente? Era uma mulher bem vestida, uma das mesmas que minutos antes havia recusado a dança. Ela cruzava os braços, olhando Nina de cima a baixo com desprezo. Nina sentiu o peso do olhar, mas não abaixou a cabeça. Pedro virou o rosto devagar, o maxilar travado. Esse tipo de gente? Ele repetiu, a voz baixa, mas carregada. A mulher deu um passo à frente. Uma moça que fica fritando pastel na porta de baile, você acha que combina com a sua posição? Algumas pessoas ao redor começaram a prestar mais atenção, o clima esquentando. Nina respirou fundo, pronta para responder, mas Pedro foi mais rápido. Ele soltou a cintura dela só o suficiente para se virar completamente para a mulher, mas não se afastou de Nina. Combina mais do que gente que sorri na frente e despreza pelas costas. O salão reagiu com murmúrios baixos. A mulher ficou sem graça por um segundo, mas tentou manter a postura. Você pode ter dinheiro, Pedro, mas continua sendo o mesmo homem bruto de sempre. Pedro deu um meio sorriso, daqueles que não chegam nos olhos. E você continua sendo exatamente o tipo de pessoa que eu prefiro manter longe. Aquilo foi como um tapa, sem mão. A mulher virou o rosto, irritada, puxando as amigas e se afastando. Mas os cochichos não pararam, pelo contrário, só aumentaram. Nina olhou para Pedro, surpresa com a forma como ele a defendeu. Você não precisava disso, ela disse em voz baixa. Pedro voltou o olhar para ela, agora mais calmo, mas ainda intenso. Eu precisava, sim. Ele deu um passo mais perto de novo, diminuindo a distância entre os dois. Passei tempo demais ficando quieto. Nina sentiu o coração apertar um pouco, mas também aquecer. Era a primeira vez que alguém como ele mostrava aquele lado tão verdadeiro para ela. Eles não sabem nada sobre você, ela disse. Pedro soltou um leve suspiro. Nem querem saber. Por um instante, o silêncio entre eles foi diferente. Não pesado como antes, mas carregado de algo mais íntimo, mais próximo. Ele então olhou para a porta, onde estava a barraca dela lá fora. Você trabalha ali sozinha? Nina assentiu. Desde cedo, e até tarde também. Pedro passou a mão pela barba, pensativo, e depois voltou o olhar para ela, com algo novo ali, algo decidido. Então eu acho que você não devia voltar para lá agora. Nina arqueou levemente a sobrancelha. E por quê? Ele se inclinou um pouco mais, a voz mais baixa. Porque eu ainda não terminei de dançar com você. Nina sentiu um arrepio leve subir, mas disfarçou com um sorriso. Achei que você já tinha conseguido uma dança. Pedro respondeu sem hesitar. Agora eu quero mais do que uma. E sem esperar resposta, ele segurou a mão dela novamente, puxando-a de volta para o centro do salão, ignorando completamente os olhares ao redor, como se nada mais importasse. E naquele momento, ficou claro para todos ali. Aquilo já não era só uma dança. Era o começo de algo que ninguém naquele salão ia conseguir controlar. A nova música começou mais lenta, mais envolvente, e Pedro não perdeu tempo. Puxou Nina com mais firmeza, trazendo o corpo dela para perto do dele de um jeito que fez o coração dela disparar na hora. Não era só dança agora, era presença. Era sentir o outro ali, sem espaço para dúvida. A mão dele desceu um pouco mais pela cintura dela, firme, segura, enquanto guiava cada passo com confiança, como se naquele momento o mundo lá fora não existisse. Nina tentou manter a calma, mas era impossível não perceber o quanto ele estava diferente. O homem que minutos antes parecia fechado, agora se mostrava intenso, quase impossível de ignorar. Você sempre faz isso? Ela perguntou, tentando manter um tom leve. Pedro inclinou o rosto, ficando perigosamente perto do dela. Isso o quê? Nina engoliu seco de leve, mas sustentou o olhar.
Esquecer do resto do mundo quando está dançando com alguém. Ele soltou um meio sorriso, daqueles que carregavam mais intenção do que palavras. Só quando vale a pena. O corpo dos dois se moveu junto, mais alinhado ainda, e dessa vez, Nina não tentou manter distância. Deixou acontecer, sentindo a mão dele firme, o calor, a respiração próxima. Tudo parecia mais forte, mais vivo. Ao redor, os comentários já não eram mais tão discretos. Olha o jeito que ele tá com ela. Uma mulher disse, claramente incomodada. Nunca vi ele assim, outra respondeu, apertando os lábios, irritada. Mas Pedro não olhava para mais ninguém. Só para Nina, como se estivesse descobrindo algo novo ali, algo que ele nunca tinha encontrado antes. Ele então aproximou ainda mais o rosto, a voz baixa, quase um sussurro. Você não devia ter feito isso. Nina franziu levemente o senho. Isso o quê? Me tirar daquele lugar, ele respondeu, o olhar fixo no dela. Agora eu não vou querer voltar para lá nunca mais. Nina sentiu um arrepio leve, mas não recuou. Pelo contrário, respondeu no mesmo tom. Então não volta. Aquilo foi o suficiente para mudar tudo no olhar dele. Ficou mais quente, mais decidido, como se tivesse tomado uma escolha naquele exato momento. A música seguia, mas agora os passos eram quase automáticos. O que realmente importava era a proximidade, o jeito que ele segurava ela, o jeito que ela não se afastava, como se os dois já tivessem entendido algo sem precisar dizer. De repente, um homem se aproximou, interrompendo o momento. Pedro, precisamos conversar, agora. Era um conhecido da cidade com expressão séria, claramente incomodado com a situação. Pedro nem virou o rosto direito. Depois, respondeu seco. O homem insistiu. Isso não é lugar para esse tipo de... Antes que ele terminasse, Pedro finalmente olhou para ele, o olhar firme, pesado. Cuidado com o que vai dizer. O silêncio voltou por um instante. O homem hesitou, percebeu que não teria espaço ali e recuou. Mas o recado estava dado. O julgamento ainda estava no ar. Nina observou tudo, percebendo o quanto aquele mundo tentava empurrar Pedro para baixo, como se ele nunca fosse suficiente, não importava o quanto tivesse conquistado. Ela então segurou levemente a camisa dele, chamando a atenção dele de volta. Ei? Ele olhou para ela no mesmo instante. Eu não me importo com o que eles pensam, ela disse, simples, direta. Pedro ficou em silêncio por um segundo, como se aquilo tivesse batido mais fundo do que qualquer outra coisa naquela noite. Ele então aproximou o rosto ainda mais, quase encostando, a voz baixa, carregada. Eu também não deveria mais me importar. E ali, no meio daquele salão cheio de gente, julgamentos e olhares, os dois continuaram dançando. Mas já não era só uma dança. Era algo que estava prestes a mudar a vida dos dois de um jeito que nenhum deles ainda conseguia imaginar. A música continuava, mas já não fazia sentido ficar ali no meio de tantos olhares e julgamentos. Pedro olhou ao redor por um instante, como se finalmente tivesse decidido algo, e então voltou o olhar para Nina. Vem comigo, ele disse, sem pedir permissão, mas também sem impor, apenas estendendo a mão. Nina hesitou por um segundo. Não por medo dele, mas pelo que aquilo podia significar. Mesmo assim, segurou a mão dele, firme. E sem dizer mais nada, Pedro a conduziu para fora do salão, passando por todos como se ninguém estivesse ali, ignorando completamente os cochichos, os olhares atravessados, as caras fechadas. Assim que saíram, o ar da noite bateu diferente. Mais fresco, mais silencioso, como se o mundo lá fora fosse outro, longe daquilo tudo. Ao lado, a barraca de pastel ainda estava ali. O tacho quente, o cheiro no ar, tudo como Nina havia deixado, mas agora parecia distante. Pedro soltou a mão dela devagar, mas não se afastou. Pelo contrário, ficou ali, perto, olhando para ela com uma intensidade que fazia o coração dela bater mais rápido. Você não devia ter saído de lá por minha causa, Nina disse, tentando manter a calma, mas a voz saiu mais suave do que esperava. Pedro passou a mão pela barba, os olhos ainda nela. Eu devia ter saído há muito tempo, só não tinha motivo. Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais o espaço entre eles, até você aparecer.
O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi carregado, cheio de intenção, como se qualquer movimento pudesse mudar tudo. Nina sentiu o olhar dele descer por um segundo, analisando cada detalhe, mas não de forma desrespeitosa, e sim como alguém que estava realmente vendo ela pela primeira vez. Você é diferente de todas elas, ele disse baixo. Nina inclinou levemente o rosto. Você não é nada do que eles dizem. Aquilo fez Pedro soltar um leve sorriso, sincero dessa vez. Raro. Você não me conhece. Nina respondeu, quase no mesmo tom. E nem eles. O vento leve mexeu nos cabelos dela, e por um instante, Pedro levantou a mão, como se fosse ajeitar uma mecha atrás da orelha, mas parou no meio do caminho como se estivesse se controlando. Nina percebeu, e dessa vez, não recuou. Deu um pequeno passo à frente, diminuindo de vez a distância entre os dois. Não precisa ter medo de mim, ela disse, quase em um sussurro. Pedro soltou um ar leve pelo nariz, aproximando o rosto devagar. Não é de você que eu tenho medo. O coração de Nina acelerou ainda mais e antes que pensasse demais disse baixo. Então para de fugir. Aquilo foi o suficiente. O olhar dele mudou na hora. Ficou mais intenso, mais decidido, e dessa vez ele não parou a mão. Tocou de leve o rosto dela, firme, mas cuidadoso, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Os dois ficaram assim por um segundo, que pareceu muito mais longo, até que Pedro se inclinou devagar, dando espaço para ela recuar, se quisesse. Mas Nina não recuou. E então, o beijo aconteceu. No começo lento, como um teste, mas rapidamente ganhou intensidade, como se tudo que estava preso dentro deles finalmente tivesse encontrado um caminho. A mão dele firmou na cintura dela, puxando mais para perto. E Nina respondeu no mesmo ritmo, sem medo, sem hesitação, como se aquele momento fosse exatamente onde ela queria estar. Quando se afastaram, ainda próximos, respirando um pouco mais forte, o mundo parecia outro. Pedro encostou a testa na dela por um instante, a voz baixa. Você tem noção do que fez comigo essa noite? Nina sorriu de leve, ainda perto. Talvez você esteja começando a descobrir quem você é de verdade. E ali, do lado de fora daquele salão cheio de preconceito, algo forte nasceu. Algo que não tinha mais volta. E que ainda ia ser testado de um jeito que nenhum dos dois esperava. O silêncio da noite ainda envolvia os dois, mas não durou muito. Passos apressados começaram a se aproximar, vozes conhecidas da cidade, e logo algumas pessoas surgiram perto da entrada do salão, olhando direto para Pedro e Nina, como se aquilo fosse um absurdo impossível de aceitar. Pedro, isso já passou dos limites, disse um homem mais velho, bem vestido, com postura de quem estava acostumado a mandar. Era um dos mais respeitados da cidade, e sua presença fez o clima pesar ainda mais. Nina automaticamente deu um pequeno passo para trás, mas Pedro percebeu e segurou a mão dela, firme, como se dissesse, sem palavras, que ela não estava sozinha. Limite para quem? Ele respondeu, calmo, mas com firmeza. O homem franziu o rosto. Para você? Para sua imagem? Para tudo que você construiu e vai jogar isso fora por causa de uma moça qualquer? Aquilo cortou o ar. Nina sentiu, mas não abaixou a cabeça. Só apertou levemente a mão dele. Pedro travou o maxilar, o olhar ficando mais duro. Não fala dela assim. Uma das mulheres que estavam no salão apareceu logo atrás, a mesma que havia debochado antes. Pedro, você sempre foi diferente, mas isso aqui é demais até para você. Sair do salão com uma vendedora de pastel? Amanhã a cidade inteira vai estar comentando. Outra completou com desdém. Ou você acha que alguém vai te respeitar depois disso? O silêncio pesou por um instante, como se todos esperassem a reação dele, como se aquela fosse a última chance de Pedro voltar atrás, de escolher o lado que sempre esperaram dele. Ele olhou ao redor devagar, encarando cada um, como se estivesse vendo pela primeira vez quem realmente eram. As mesmas pessoas que riam, julgavam e decidiam quem era digno ou não. E então ele soltou a mão de Nina. Por um segundo, o coração dela apertou. Mas no instante seguinte, Pedro passou o braço pela cintura dela e a puxou de volta, mais perto do que antes, deixando claro para todos ali
Qual era a escolha dele? Eu passei a vida inteira tentando caber nesse lugar aqui. Ele começou, a voz firme ecoando na noite. Tentando ser aceito por gente que nunca me respeitou de verdade. Ele olhou direto para o homem mais velho. E sabe o que eu ganhei com isso? Nada, só desprezo disfarçado de educação. Os cochichos começaram, mas ninguém teve coragem de interromper. Pedro continuou. Agora vocês vêm falar de imagem, de respeito? Ele deu um leve riso, sem humor. Respeito não vem de gente que mede valor pelos outros. Ele então olhou para Nina por um instante, o olhar suavizando, e depois voltou para os outros. Se é para perder o respeito de vocês por causa dela, então eu nunca precisei desse respeito. Aquilo caiu como uma bomba no meio de todos. A mulher tentou retrucar. Você vai se arrepender disso. Pedro respondeu na mesma hora. Pela primeira vez na vida. Eu sei que não vou. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era mais de julgamento, era de impacto, de quem não esperava aquela resposta. Nina olhava para ele sem dizer nada, mas os olhos brilhavam. Não de emoção fraca, mas de algo forte. Orgulho, talvez. Pedro então virou o rosto para ela mais próximo, como se o resto do mundo não existisse mais. Você vem comigo? Ele perguntou simples. Nina não hesitou. Vou. E sem olhar para trás, os dois começaram a se afastar dali juntos, deixando para trás o salão, as pessoas, os julgamentos e tudo que tentou separar eles naquela noite. Mas aquela escolha ia mudar tudo. E agora, não tinha mais volta. Alguns meses se passaram desde aquela noite, e a cidade, que antes só sabia julgar, agora não tinha escolha, a não ser comentar outra coisa. A mudança que aconteceu foi grande demais para ignorar. A pequena barraca de pastel que ficava na porta do salão já não existia mais. No lugar dela, agora havia uma pastelaria de verdade, simples, mas bem cuidada, com movimento constante e gente entrando e saindo o tempo todo. O cheiro dos pastéis continuava irresistível, mas agora vinha acompanhado de respeito. Nina caminhava pelo espaço com segurança, atendendo clientes, organizando tudo. O rosto meigo de sempre, mas agora com um brilho diferente, de quem venceu sem precisar se tornar outra pessoa. E do lado de fora, encostado perto da porta como de costume, estava Pedro, observando tudo com um olhar tranquilo. Bem diferente daquele homem fechado da noite do baile. Ainda forte, ainda imponente, mas agora leve, como se tivesse encontrado o lugar certo. Pela cidade, os comentários tinham mudado, mas não totalmente. Dizem que foi ele que bancou tudo, alguém comentava. Claro, uma moça daquela não teria como crescer sozinha, outra respondia, ainda com um certo veneno. Mas dessa vez, Pedro não se calava mais. Certa tarde, ao ouvir esse tipo de comentário perto da porta, ele respondeu sem nem levantar a voz. Eu ajudei, sim, mas quem fez esse lugar dar certo foi ela. O silêncio veio rápido e ninguém insistiu mais. Lá dentro, Nina ouviu e um leve sorriso apareceu no rosto. Não era sobre provar nada para ninguém, era sobre saber o que era verdade. Naquela mesma noite, já com o movimento diminuindo, Nina saiu para fora, limpando as mãos no avental, e encontrou Pedro ali, como sempre. Você podia estar descansando na sua fazenda, ela disse com um sorriso leve. Pedro deu de ombros, se aproximando devagar. E perder isso aqui? Ele olhou ao redor, depois voltou para ela. Prefiro ficar onde eu me sinto bem. Nina cruzou os braços de leve, provocando. Então agora o magnata do gado virou cliente de pastelaria? Pedro chegou mais perto, o olhar firme, mas agora cheio de calor. Não, virei homem de uma mulher só. Nina sentiu o rosto esquentar, mas não desviou. E quem disse que essa mulher quer um homem assim? Pedro sorriu de lado, daquele jeito que já era só dela. A mesma mulher que entrou num salão cheio de gente para me tirar de lá. Ele deu mais um passo, ficando bem perto. E que não teve medo de mim nem por um segundo. Nina respondeu no mesmo tom. Eu não vi motivo para ter. O silêncio entre eles voltou. Mas agora era leve, confortável, cheio de sentimento. Pedro então segurou o rosto dela com cuidado, do mesmo jeito daquela primeira noite. Você mudou tudo, ele disse, baixo. Nina sorriu de leve.
Você só precisava de alguém que enxergasse então, além do que os outros viam. Sem pressa, com a mesma intensidade, mas agora com certeza como quem sabia exatamente onde queria estar. E ali, diante de tudo que já tinham enfrentado, ficou claro que não era sobre dinheiro, aparência ou posição. Era sobre coragem, respeito e escolha. Porque no fim quem riu, julgou e rejeitou, continuou no mesmo lugar. Mas quem teve coragem de ir contra tudo, encontrou algo muito maior que qualquer opinião. E naquela cidade que um dia virou as costas, agora todos sabiam. Foi a moça da pastelaria que ensinou ao magnata do gado o verdadeiro valor de ser visto, aceito e amado. E algum tempo depois a cidade inteira voltou a se reunir. Mas dessa vez não era para julgar, era para comemorar. O salão estava enfeitado, luzes mais bonitas do que nunca, música tocando alto e mesas cheias de comida. E claro, muito pastel preparado pela própria Nina, agora conhecida e respeitada por todos. No centro de tudo, Pedro estava lá, elegante, do seu jeito rústico, mas com um sorriso que todo mundo nunca tinha visto antes. E então ela apareceu. Nina, com um vestido simples, mas linda como sempre, caminhando até ele sob os olhares de uma cidade inteira, que agora assistia em silêncio, mas por outro motivo, admiração. O casamento foi simples, mas cheio de verdade. E quando chegou a hora da festa, Pedro olhou para ela, segurou sua mão e disse baixo: "Me concede essa dança?" Nina sorriu, com aquele mesmo brilho da primeira noite. Sempre. E ali, no meio do salão onde tudo começou, eles dançaram de novo. Mas dessa vez sem julgamentos, sem rejeição. Só amor, risadas e um futuro inteiro pela frente. E me conta aqui nos comentários, você teria coragem de fazer o que a Nina fez naquela noite? Se você gostou dessa história, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e comenta bastante, porque isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais histórias assim para você.